Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia, desculpem. Bom dia, muito bom dia para vocês. Boa semana, né? Estamos começando a semana hoje, terça-feira, a semana em língua portuguesa. E nós vamos começar hoje uma nova sequência didática, a sequência didática 2. A sequência didática 2, ela vai abordar o eixo literatura, certo? E nós vamos trabalhar com uma estética que dá continuidade às estéticas que vocês estudaram no ano passado. Nós começamos o segundo ano, então, com o romantismo, como nós já tínhamos falado no final do ano passado, né? Nós vamos trabalhar com o romantismo de início, e o romantismo é uma estética extremamente importante, na verdade, tanto para o mundo ocidental quanto para nós brasileiros, né? Do ponto de vista estético e do ponto de vista da nossa formação mesmo, da nossa cultura, do nosso patrimônio cultural, o romantismo é uma estética muito importante, muito relevante, tá certo? Então, acompanhem as aulas, acompanhem pelo livro de literatura, o mesmo que a gente usava no ano passado. Nós vamos trabalhar com os capítulos, esta semana nós vamos trabalhar com os capítulos 10 e 11, inicialmente fazendo uma contextualização do romantismo, tá? Contextualização histórica, contextualização da linguagem romântica, o que é o romantismo, tá? Essa perspectiva estética. E depois nós avançamos para o romantismo no Brasil, pensando em como que essa linguagem se dá aqui entre nós, tá certo? Sabemos que sofremos muita influência, né, das estéticas literárias europeias, nós vimos isso desde o ano passado, mas vamos estudar também como que essa cor local, né, vai nos caracterizar, né? Essa cor local brasileira caracteriza a nossa literatura também, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar? Bom, então, o que nós vamos fazer nessa nossa primeira aula da semana? Nós vamos contextualizar, como eu disse, né? Vamos falar em que contexto o romantismo se configura como estética, e configurando-se como estética, que linguagem é essa, né? O que é a linguagem romântica? E vamos já entrar na literatura brasileira, né, no romantismo brasileiro, falando da primeira geração romântica, tá? Que vocês vão observar que o romantismo ele vai se subdividir em várias gerações. Daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso, tá bom? Bom, eu acho que seria muito importante a gente voltar a estética, as estéticas que vocês trabalharam o ano passado, né? E a última estética que nós estudamos foi o arcadismo, vocês se lembram, né? O arcadismo corresponde à estética do século XVIII, né? O arcadismo ele foi influenciado pelo iluminismo, né, pela corrente filosófica, uma corrente filosófica racionalista, que é o iluminismo, e aí nós temos o romantismo como uma estética que começa digamos, a aparecer aí no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, desculpem. Porque eu disse a vocês ano passado, uma coisa que eu repito sempre, é que a literatura ela não é estanque,
a história não é estanque, como a gente não é fixa, não é um quadrinho. Claro que não é, gente. Esse quadrinho que a gente traz aqui, que o livro didático de vocês também traz, né? Acompanhem no livro. Esse quadro está na página 191 do livro de literatura de vocês. E isso, na verdade, são recursos didáticos para nós compreendermos melhor, né? Nós que estamos começando a estudar literatura, entendermos melhor como se dá essa relação, né, da literatura com o contexto histórico, cultural, com o país, com a nossa nação. Então, esses quadrinhos eles servem mais como recurso didático, mas a literatura ela é um processo, tá? Então, na verdade, o romantismo ele já nasce no interior do arcadismo, né? Porque no interior do arcadismo e no contexto histórico do arcadismo, a gente já consegue perceber manifestações literárias que se aproximam bem mais do futuro do que do presente, ou seja, do futuro, que é o romantismo, né, para o presente, que é aquela estética ali, o arcadismo. Antes da gente falar melhor sobre isso, sobre contrapondo o arcadismo e o romantismo, vocês se lembram que ano passado nós visitamos um pouco as ideias do Nietzsche na origem da tragédia, e que ele fala que a história da arte até o final do século XIX se porta como um pêndulo, lembram-se dessa ideia? E que esse pêndulo vai oscilar entre uma perspectiva mais racionalista e uma perspectiva mais ligada à emoção, mais subjetiva, mais ligada à emoção. Vocês se lembram disso? Aí eu pedi a vocês que estudassem, lessem um pouquinho sobre Apolo e Dionísio. Por quê? Porque o Nietzsche chama essas duas correntes artísticas de corrente apolínea e corrente dionisíaca. A corrente apolínea mais ligada a uma perspectiva racionalista e a corrente dionisíaca mais ligada a uma corrente mais subjetiva, ou seja, uma corrente que se opõe aos modelos, aos padrões clássicos, certo? Então, nesse slide a gente colocou o seguinte, arcadismo. O arcadismo é uma estética, não sei se vocês se lembram, mas se não se lembram, vamos recordar aqui. Lembra que o próprio nome arcadismo vem de Arcádia. E o que era Arcádia? Né? Procurem se lembrar, procurem no dicionário, procurem aí na internet o que significava Arcádia, de onde esse nome Arcádia, né? O arcadismo, que é uma estética do contexto do iluminismo, pensando em ideias europeias, né? em contexto europeu, uma estética que é fruto de um pensamento racionalista e que retoma a antiguidade. Por isso, até o arcadismo ele é chamado de neoclassicismo. Lembram-se disso? Porque o neoclassicismo retoma o classicismo, que retoma a antiguidade. Então, nós tivemos o arcadismo, que retoma o classicismo, o neoclassicismo, que retoma o classicismo, que retomava os padrões, os modelos de arte, os modelos de beleza da antiguidade. Que modelos são esses? São modelos ligados a uma perspectiva de arte que busca a perfeição, que busca equilíbrio, que busca simetria, uma perspectiva humanista, racionalista. E aí nós vimos uma série de características que decorrem dessa perspectiva mais clássica, certo?
E aqui nós estamos chamando de clássico, porque essa palavra ela pode ser usada em várias acepções, né? Mas aqui nós estamos chamando de clássico, né? Essa de padrão clássico, esse padrão de arte que retoma a antiguidade, né? Esse padrão mimético, lembram-se dessa palavra, mímese? Esse padrão mimético, né? De cópia da antiguidade, né? No arcadismo, não sei se vocês se lembram, os poetas tinham pseudônimos árcades que lembravam a mitologia. As musas inspiradoras também, né, lembravam, né, a mitologia. Por quê? Por essa alusão à antiguidade, certo? O romantismo é uma estética que está para o outro lado do pêndulo. O romantismo, ao contrário do arcadismo, ele se opõe aos padrões clássicos. Então, se nós formos pensar no movimento do pêndulo, é como se o romantismo retomasse o trovadorismo, né? Aliás, antes do trovadorismo, é como se o romantismo retomasse o barroco, certo? Barroco, a estética da contra-reforma, a estética da dúvida, da tensão entre claro, escuro, a angústia, o sofrimento, o barroco, a pérola imperfeita. Imperfeita por quê? Exatamente porque está rompendo com os padrões clássicos. Lembram-se disso? Tá? E o romantismo, então, estaria mais para o barroco, que romantismo século XIX, barroco século XVII, que retoma a Idade Média. Então, essa perspectiva gótica do romantismo, essa perspectiva de tensão, de dúvida, essa perspectiva muito ligada aos sentimentos, à emoção, ela está mais para a corrente dionisíaca, tá? Sintetizando e simplificando muito, tá, gente? Porque claro que não é só isso, mas é só para a gente compreender e aí poder evoluir nos nossos estudos, tá? Só para a gente compreender melhor, então, é como se o arcadismo, vamos pensar, arcadismo, padrões clássicos, corrente apolínea, racionalismo. E aí todas as estéticas ligadas a essa perspectiva clássica obedecem, cada um ao seu modo, obviamente, a modelos clássicos, certo? Romantismo, ruptura com padrões clássicos. Então, ele rompe com essa perspectiva da simetria, do equilíbrio, da harmonia. É a ruptura com os padrões de perfeição, de mímese da antiguidade, certo? É a corrente dionisíaca. E aí poderíamos acrescentar nesse nosso quadrinho aí, nesse nosso slide, a palavra emoção, tá? Razão está para equilíbrio. Emoção está para a ideia do desequilíbrio, mas, por favor, entendam o desequilíbrio na acepção que a gente está usando aqui, certo? Movimento, imagens na diagonal, dualidade, né? Contraste entre luz e sombra. Isso é muito mais do romantismo, que é muito mais do barroco, que é muito mais da Idade Média. Por quê? Porque está se falando da emoção e não de uma perspectiva racionalista. Bom, então, aí na página 191 tem um quadrinho só para vocês relembrarem essas duas, desculpem, sim, de certa forma relembrarem essas duas correntes,
né? E podermos fazer aí o contraponto entre já o contraponto, né? Porque já que vocês sabem que há aí um movimento pendular na história da arte até o final do século XIX, segundo o Friedrich Nietzsche, né? Já que você já sabe desse movimento pendular e que uma nova estética vai se contrapor à estética anterior, retomando a outra, então você já tem uma ideia, né, dessa estética chamada romantismo. Então, antes de começarmos até a conversar sobre o romantismo, já vamos dar uma olhada nesse quadrinho e ver o que nos espera, né? O que nos espera aí? Se o arcadismo era predomínio da razão, racionalismo, o romantismo é predomínio da emoção. Se o arcadismo era objetivismo, né? Humanismo, racionalismo, romantismo é subjetivismo. Certo? Agora, a gente já tinha lá no arcadismo, né? Lá no Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, por exemplo, a gente já tinha alguns indícios do romantismo. Lembra da gente conversando sobre isso? A gente já tem em Marília de Dirceu o que nós chamamos de pré-romantismo. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, a literatura ela é processual. Então, o romantismo ele já nasce ali dentro do próprio arcadismo, né? Tá certo? As estruturas árcades começam a ruir, né? Dentro do próprio arcadismo, certo? Então, continuando, a perspectiva árcade é o universalismo, né? Do universalismo, do nativismo. O romantismo não. O romantismo é nacionalismo. Pensem, inclusive, do ponto de vista político. Aqui no arcadismo, a gente tem século XVIII, né? Nós ainda não temos o conceito de nação aqui no Brasil, né? Nós temos a chegada da família real em 1808. Nós temos a independência do Brasil em 1822, ou seja, já é século XIX. Então, essa perspectiva nacionalista, ela nem é possível de ser encontrada, né? Essa perspectiva de culto à nação, essa ideia de país, de nação, ainda não faz parte de uma forma de pensar inerente ao século XVIII no Brasil, né? Aqui entre nós. Né? Na verdade, está começando, porque a Inconfidência Mineira, nós vimos, né, que os poetas árcades são poetas inconfidentes. Na verdade, os poetas árcades estão iniciando esse processo, né? Esse processo em busca da independência. Né? Ok. No arcadismo nós temos uma maior contenção formal, claro, é mais objetivo. No romantismo, uma maior liberdade formal, né? Porque não tem como trancar sentimento, né? Prender sentimento. O sentimento vai ficar mais raivoso ainda se ele ficar preso, contido, né? Aí que ele vai reagir mesmo, certo? E o romantismo é essa perspectiva de evasão de sentimentos, né? De escapismo. Isso é romantismo, tá? No arcadismo, o vocabulário e a sintaxe sofrem muita influência lusitana, né? No romantismo já há uma sintaxe mais próxima do que seria a língua brasileira, né? Até hoje a gente tem problemas de falar isso, mas de algumas línguas, né? De algumas etnias, alguns autores já trazem para os poemas algumas palavras de origem, por exemplo, tupi,
né? Alguns romances também trazem, né, os romances indianistas, certo? No arcadismo, a gente tem o gosto pelo decassílabo, pelo soneto, lembra? É a forma fixa, né? É o formato do clássico, né? Do classicismo, né? Não é isso? O soneto e os versos decassílabos, que eram chamados de medida nova, né? O romantismo, como é uma estética de maior musicalidade, né? Maior relação com sentimentos, o gosto está mais próximo das redondilhas. Lembram-se? Redondilha menor, 5 sílabas poéticas, redondilha maior, 7 sílabas poéticas. No arcadismo, a gente tem a imitação da cultura greco-latina, né? Ou seja, é uma estética mimética. Ela mimetiza a cultura da antiguidade, né? Como nós dissemos há pouco. No romantismo, a gente já tem manifestações mais próximas da cultura popular. Inclusive, a linguagem é uma linguagem de mais fácil entendimento e mais popularizada mesmo, né? Depois a gente vai conversar um pouco sobre o gênero romance, mas a própria escolha do gênero romance é uma escolha de um gênero que atinge mais pessoas. Mais pessoas podem ler romances, certo? Mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Bom, no arcadismo, a natureza ela é um cenário. A natureza é cenário. A natureza é pano de fundo para os idílios amorosos, né? Então, lá em Marília de Dirceu, há várias cenas em que Dirceu leva Marília para amá-la na natureza, borboletas, carneirinhos, as plantinhas, né? Mas tudo com essa perspectiva idílica e de cenário, é onde acontece, tá? Aqui no romantismo, a natureza é o próprio interior do eu lírico. A natureza, ela é como se ela estivesse viva e a própria natureza exprime o estado de espírito do eu lírico, né? Então, a natureza é mais real e ela interage com esse eu lírico, tá? No arcadismo, a gente já tem, que a gente já falou aí, busca de equilíbrio, busca e racionalismo. No romantismo, sentimentalismo, estados de alma tristes e melancólicos, né? Por quê? Porque o romantismo é uma estética mais subjetiva, né? Mais ligado à emoção e não à razão, certo? Então, continuando, a gente tem uma obra aí que é muito famosa, tá no seu livro, deixa eu olhar e ver aqui, tá no seu livro na página 186, inclusive façam esses exercícios das páginas 186 e 187, nós vamos comentar essa obra, mas seria bom que vocês respondessem a essas questões também, vai ser muito rico para vocês. Mas olhem só, já vamos conversar sobre a linguagem romântica. Tá? Vocês têm lembrança das obras árcades? Das obras árcades, das pinturas árcades que nós estudamos? Vocês têm essa lembrança? Se não tiverem, deem uma olhada no capítulo anterior, o capítulo 9 do livro didático de vocês, né? Deem uma olhada. Mas vamos dar uma relembrada? Era sempre... O que a gente tinha naquelas pinturas? Sempre cores mais amenas, sempre um equilíbrio em relação às cores, nada de muito contraste,
né? Contraste, luz e sombra, nós encontrávamos nas obras barrocas. Nas Árcades, não. Nas Árcades a gente tinha muita luz. Luz é razão, né? Nessa perspectiva, né? Lembra de cenários com animais, flores, pastagem, pastores. Lembram-se desse cenário? Aqui não. Aqui, vejam, vocês têm aí uma obra muito famosa, que é de 1819, que se chama A Jangada do Medusa, né? Que só de olhar para ela, a gente já vê aí uma perspectiva ligada ao sentimento, ao sofrimento, à morte, né? Do ponto de vista da estética, da pintura, vejam bem que a gente não tem, como no classicismo, a gente não tem o foco no centro, um indivíduo. Lembram-se disso? Das obras de Leonardo da Vinci, por exemplo, a obra, o indivíduo no centro, a razão. O que a gente tem no centro dessa imagem, né? E de forma bastante aglomerada, tumultuada, corpos mortos, corpos dilacerados, né? Essa obra é uma obra pesadinha, né, gente? Ou pesadona, né? O que a gente tem aí nessa obra? A gente já tem dor, a gente tem sofrimento, né? E a gente tem o coletivo, né? A gente tem aí uma cena de um contexto de coletividade, né? Em que o ser humano está sofrendo, né? Isso é claro aí nessa imagem, né? E observem que ela não é uma imagem com equilíbrio, tá? Veja que você tem aí um jogo, né, de sombra e de luz, né? Que mais que a gente pode destacar nessa imagem? Vamos ver? Eu coloquei algumas características aí para vocês, tá? Essa obra é uma obra de 1819, portanto, é uma obra do início do século XIX, é uma das obras assim mais icônicas do romantismo, certo? Não sei se vocês estão estranhando a jangada do Medusa, mas é porque de costume as embarcações têm nomes femininos, mas é o barco Medusa, né? Bom, depois procurem saber dessa. Na verdade, é um retrato de uma grande tragédia que ocorreu nessa época, tá? Houve a tragédia do Medusa, ela de fato ocorreu, e o artista aqui retrata essa tragédia, essa dor. Tá? Depois leia um pouquinho, acho que vale a pena ler sobre isso. Mas a pintura, o que a gente pode perceber nessa pintura? Uma ruptura com a pintura clássica, tá? Então, uma ruptura com os padrões clássicos. Como assim? Personagens que vivem o drama da sobrevivência, né? Isso está evidente aqui, certo? Os personagens vivem o drama da sobrevivência, não há ideia de harmonia, de equilíbrio, não há ideia de luz. O que é luz? Luz é claridade, luz é razão, né? Diferentemente das obras lá do arcadismo, com muita luz, muita ideia do dia, da claridade. Aqui é meio nebuloso, né? Bom, condição trágica da existência, né? O romantismo é uma estética, assim como a estética barroca, que fala de dimensões trágicas da existência, né? É uma linguagem de muita dramaticidade, é uma imagem de muita intensidade. A gente
a gente está falando sobre essa pintura, nós estamos falando sobre essa pintura, mas nós estamos, na verdade, falando sobre a linguagem romântica, tá? A linguagem do romantismo. É claro que em alguns poemas mais, em outros menos. Vocês vão ver que na segunda geração romântica isso se intensifica muito mais. Mas digamos que é uma característica geral do romantismo, esse culto à emoção, né? Presença da ideia de desespero, de morte, de catástrofe, representado pelas personagens, tanto pelas personagens como pela relação com a natureza. A natureza aqui não é só cenário, tá? Procurem fazer, porque essa é uma característica muito importante. No arcadismo, a natureza é cenário, pano de fundo. A natureza aqui, observem, ela se mistura ao próprio estado de espírito. Ela passa essa ideia de tragicidade, de dramaticidade, de natureza revolta. Olha essas ondas, né? Olha esse céu. Essa natureza, ela é tão carregada quanto esse humano em sofrimento. Esses humanos, né, em sofrimento. Então, a natureza no romantismo, ela transmite um estado de alma, ela transmite um estado de espírito, tá? Então, observem a presença da dualidade, né? Vida e morte, luz e sombra, né? Em que estética nós já tínhamos visto isso? No barroco, lembram-se? Essa dualidade, essa tensão, tá? Isso é desequilíbrio, tá, gente? Isso é ideia de desequilíbrio, tudo bem? Porque em estéticas clássicas, né, que pertencem a essa corrente apolínea clássica, aí a ideia é de harmonia. E aí essa harmonia está nas cores, essa harmonia está no próprio, nas próprias medidas do quadro, né? Certo? Predomínio do tom ocre sombrinho, gosto por ambientes noturnos e predomínio da emoção. Nós trouxemos essa imagem, essa pintura, exatamente para que vocês consigam já se inserirem nessa linguagem que é uma linguagem que pertence a uma corrente dionisíaca e que retoma esse estado de espírito que mergulha novamente nas emoções, que mergulha novamente na subjetividade, certo? Então, agora eu já falei um pouquinho, mas só para sintetizar, para vocês terem uma síntese aí desse contexto, o que a gente tem, gente? Século XVIII, nós temos, ao final do século XVIII, o século XVIII, a estética literária que o representa é o arcadismo, né? O movimento assim ideológico, né, que o arcadismo reflete é o iluminismo. Mas o que acontece? No interior do século XVIII, essas ideias em busca de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que os filósofos, muitos filósofos iluministas cultuam, a própria Declaração dos Direitos Humanos, ela nasce aí, né? A ideia do poder tripartido, né? E não mais um poder absoluto, concentrado, esse poder tripartido que hoje nós aqui utilizamos, né? no Brasil e em outras nações, né? Essas ideias acerca dos direitos humanos, elas nascem no século XVIII e elas culminam na Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa, com o lema que vocês já conhecem, de liberdade, igualdade e fraternidade, sintetiza
esse ideário do século XVIII, tá bom? Com a Revolução Francesa, nós sabemos que ascende uma nova classe, né, que já está nascendo desde o Renascimento, na verdade, né, desde as grandes navegações dos burgos e etc., ela já está nascendo lá atrás, mas ela vai ascender como classe aqui, no século XIX. Né? Do final do século XVIII para o século XIX vem a ascensão da burguesia e dos valores burgueses. Então, a estética romântica é uma estética que dialoga com os valores burgueses, né? Dialoga com um ideário que está nascendo com a Revolução Francesa. E é claro que isso vai traduzir muita contradição, né, gente? Muito desequilíbrio, porque a gente tem um ideal de sociedade e uma sociedade que produz acidentes assim. Ao mesmo tempo que a gente tem a busca por liberdade, igualdade e fraternidade, a gente tem uma realidade, né, no século XIX, no início do século XIX, que produz acidentes como este, por exemplo. Leiam sobre este acidente, tá? Então, é claro que a gente tem um contexto histórico também de contradições, tá? E o artista da época vai, a arte da época, né, vai traduzir esse estado de espírito, certo? A gente tem algumas obras que valem a pena vocês dar uma olhada. O Naufrágio é também uma pintura, Os Sofrimentos do Jovem Werther, literatura, e eu coloquei aqui alguns nomes da música, mas alguns só, tá, gente? Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, só para vocês terem uma ideia e buscarem, pesquisem, ouçam para compreender o que é essa estética romântica. Tá? Porque ela não se dá só na literatura, obviamente que não, nas artes, né? Que é o romantismo, que é essa linguagem romântica. No Brasil, nós vamos ser muito influenciados por um contexto histórico de chegada da família real, como eu falei no início da aula, em 1808, né? Com a família real chega o teatro francês, né? Com a família real, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, inicia-se um processo, né? Porque a família vai habitar o centro do Rio de Janeiro e muitas famílias vão ser expulsas, né? Começa um processo que hoje acabou gerando aí um processo de urbanização bem complicado no Rio de Janeiro, né? E a independência do Brasil, que também vem lá já nascendo na Inconfidência, né? Seu nascedouro é na Inconfidência, com os poetas inconfidentes, mas que só vai se dar do ponto de vista político neste contexto aqui de 1920. Eu coloquei errado, né, gente? É 1822. Depois eu corrijo esse slide, mas corrijam aí, por favor, que eu errei. 1822, tá? A primeira obra romântica é a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, publicada em 1836. Essa é uma obra muito famosa e é um marco mais didático do que estético propriamente dito, tá? Ele é o marco do início do romantismo no Brasil, porque é a primeira obra romântica a ser publicada no Brasil. Mas, na verdade, o grande expoente da literatura desse primeiro tempo aí do romantismo é Gonçalves Dias. Aí nós trouxemos um quadrinho com as 3 gerações. Na verdade, a literatura romântica no Brasil,
ela vai ter manifestações em verso e em prosa. As manifestações em verso a gente chama de poesia romântica, e em prosa a gente fala no romance romântico. Nesta semana e na semana que vem nós vamos trabalhar com a poesia romântica. E a poesia romântica se subdivide em 3 gerações: a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, como vocês estão vendo aí, ela é indianista e nacionalista. Os poetas são Gonçalves Magalhães, que introduz, e Gonçalves Dias, que tem mais destaque, né? E os temas são a alusão ao índio, a saudade da pátria, a natureza, a religiosidade. Observem, lá no arcadismo, os mitos. Aqui já há uma religiosidade cristã. Tá? O amor impossível, né? O platonismo. A segunda geração já é uma geração individualista, subjetivista. Colocamos aí os poetas, as influências, as características, né? É uma estética, a estética da segunda geração, ela é ainda de mais dor, de mais sombra, de mais conflito, né? Por isso, essa perspectiva da dúvida, do tédio, da morte, do medo do amor, do sofrimento, né? São os temas mais frequentes. Essa estética é, inclusive, chamada de ultra-romantismo, né? Muito romântica. E a terceira geração, que é uma geração mais social, certo? E aí, gente, é interessante pensar do ponto de vista político, social, econômico. Quando pensar nessas 3 gerações da poesia, pense também no nosso país. No nosso país, no século XIX. Tá? Eu tenho uma perspectiva bastante nacionalista, que está ligada a um momento histórico de independência, né? De descoberta e de revelação, né? Quem somos nós. Tá? Depois, uma geração muito intimista, uma geração que se fecha, que é a segunda, e depois uma geração que se abre como o voo do condor, é uma geração mais social, certo? Aí, se você fizer essa viagem aí que eu propus, a gente já tem aqui, por exemplo, no final do século, né, todos os movimentos de busca de libertação dos escravos, né? Certo? E os movimentos pela República, né? Certo? Então, já pense, porque a literatura, gente, ela é uma expressão, a gente viu muito isso, é uma manifestação, a arte é uma manifestação, né? Uma expressão do tempo, do ser no tempo, na história, no mundo. Então, é muito importante que a gente se dê conta, né, de que ela está refletindo um contexto, tá? Então, essa primeira geração, que é uma geração nacionalista, indianista, religiosa, aponta os índios e os indícios da natureza exuberante como símbolos representativos da identidade brasileira, e começava a ganhar forma e representação simbólica ideal encontrada pela primeira geração romântica. Né? Gonçalves Dias é o seu principal representante, foi o grande nome da primeira geração, dessa geração indianista. Ele é de origem mestiça, filho de comerciante português e uma cafusa, e é um poeta que se orgulha de ter em seu sangue as 3 raças que compunham o país. Então, como nós falamos no início, é uma estética de formação, tá? Nós temos algumas características aqui: o arrebatamento romântico, a expressão sentimental, individual, idealizações, exaltação da natureza, da pátria, da religiosidade, em busca da construção de uma identidade nacional. E aqui algumas obras importantes, tá? De Gonçalves Dias.
Daqui a pouco nós continuamos com a Canção do Exílio e vamos falar um pouquinho mais sobre o Gonçalves Dias e a primeira geração. Até daqui a pouco, tá?